Ó, alguém vai ser removido, daí volta, tá? Opa, nem precisou. Eu Acho que nunca não fui precisa. removido. É sempre Também a não. Júlia, né, Júlia? Agora, matemática, a recuperação vai ser bem suadinha, porque tem bastante coisa, né? Tem que estudar bastante. Ciência, se tivesse ficado, é mais tranquilo, né? A gente fez vários trabalhos de interpretação que tinham que me devolver, né? Isso é prova, né, galera? É prova. É uma prova, mesma coisa, tá? De Prof, ciências. Oi. minha mãe comprou um jogo pra mim do corpo humano. Você tem que Hoje montar eu o e a Sofia a quebra-cabeça gente e tudo. jogou. Você tem Ah, que eu não montar o quebra... esqueci, tá? Da atividade que eu vou Hoje, mandar para vocês dos ah, sistemas, tá? tá. Só não tinha Daí, Hoje tempo. eu e a Sofia jogamos. daí Aí tem eu que montar o ganhei. quebra-cabeça Que todo. legal. Isso aí. Daí Ganhei de vai 8-5. respondendo, Oh, vai respondendo perguntas e vai diminuindo. Você está com sorte, tem umas, mas é bem poucas. A muito maioria. bem. Isso é bem legal, gente. Porque daí já vai exercitando, né? Vai Eu aprendendo. fiquei triste que eu peguei uma carta que ela respondia a minha pergunta e se ela não acertasse, ela pagava um mico que eu escolhia. Aí eu fiquei Só que eu triste que eu não Nossa. acertei. sabia. Ah, que sorte, Era né? qual eram as Ah, principais partes do esqueleto humano? É a cabeça, o tronco e os membros. É bem fácil. Então, galera, vamos começar então, tá? Eu vou compartilhar aqui a página, tá? Nós vamos falar então. Começar a apresentar aqui. Ô, prof, ignora esse gato doido aqui na tela que eu tinha botado ele em cima da mesa, aí ele foi lá e ficou. Tá. Galera, eu gostaria que vocês abrissem os vídeos, tá? Bom, então, galera, aqui tá mostrando. Vai falar rapidamente dos três sistemas: digestão, respiração e circulação. Eu falei na última aula já que eles têm uma ligação, né? Que é o que a gente já vai ver na próxima página. Por quê? Porque o sistema digestório, certo? Ele vai ter que fazer a desmontagem do alimento. Ele vai diminuir o alimento, né? Ele vai começando a ser triturado e tal, ele vai ser como é que eu posso fazer? Desmontado mesmo, para ele ser mais facilmente absorvido. O sistema respiratório vai acontecer as trocas de gases, né? Por exemplo, o sistema digestório transformou em substâncias menores, vai para o sangue, certo? Vai para o intestino delgado vai separar o que é bom, o que não foi vai para o intestino grosso, vai para o sangue, certo? O gás oxigênio vai para o sangue. O, o gás carbônico vai ser eliminado do sangue. Então, à medida que os nutrientes já estão no sangue e o, o gás oxigênio, já acontece uma combustão, já transforma em energia. E daí depois precisa circular para todas as células. Aí que entra o sistema circulatório. Essa é a função geral, bem básica dos sistemas. Claro que o funcionamento é bem mais complexo, né? Então, você já ouviu falar de Leonardo da Vinci, o pintor da Mona Lisa? Ele viveu na Itália entre 1452 e 1519. Ele se interessou por muitas coisas, entre elas o estudo das estruturas do corpo humano. Aqui tem um desenho, então, que retrata o crânio e os dentes, certo? Quem gostaria de ler para nós a arte e o corpo eu humano? gostaria. Rapidão. Vai lá, querida. Tá. A arte e o corpo humano. Sua paixão pela pintura levou-o primeiro a um interesse pelo corpo humano. E quanto mais ele aprendia, mais queria saber. Ia aos hospitais observar os médicos operarem as pessoas. Media os músculos e descrevia suas funções em suas anotações. Desenhava complicados diagramas dos órgãos. Descobriu a maneira como o sangue corre pelo corpo e fez importantes observações sobre os pulmões e o oxigênio. Depois de algum tempo, acabou sabendo mais sobre anatomia do que os médicos daquela época. Os esboços anatômicos de Leonardo foram os primeiros desenhos científicos detalhados do corpo humano. Olha que interessante, né? Então, ele fez pesquisas para saber, porque ele se interessava para saber pintar, para saber desenhar sobre, né? É isso que eu vejo no quinto ano ali, por exemplo, as meninas, né? Elas estão estudando já o sistema circulatório. Eu vi que a Sofia me mostrou ali o coração,
se fosse no ano passado, nós íamos estudar o funcionamento do coração, artérias, veias e capilares, por onde o sangue entra, por onde o sangue sai, tá? O sangue entra pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por átrios, por artérias, por veias, é isso aí. Então, eu vou mandar elas estão estudando, né? Mesmo que não vai ser para o 5º ano que se aprofunde tanto, elas estão pesquisando. Tá, então é isso que mais ou menos ele fez. Ele aprendeu sobre o conteúdo pelo interesse que ele tinha sobre as ilustrações, né? Porque a gente nunca pode, por exemplo, fazer um desenho. Tá, se eu gosto muito de desenhar, eu vou pesquisar sobre o desenho primeiro, né? Eu vou olhar o desenho, vou pesquisar ele, para depois eu conseguir fazer um esboço bem mais próximo do original. Então, é o que a gente está falando aqui, né? A número 1 já fala disso. Por que um artista como Leonardo da Vinci tinha interesse no estudo sobre as partes do corpo humano? Posso responder? Pode. Por que ele estudava? Para aprender anatomia, que é mais fácil para desenhar o corpo, assim. Isso, ele foi pesquisar para chegar às características bem próximas, né? Para ver o desenho, ver as fissuras, ver as veias, ver os tamanhos, né? Para ele chegar mais próximo da realidade. Para as obras dele chegaram bem próximos de serem obras reais, certo? 2. Quais as diferenças nos estudos do corpo humano da época e nos dias atuais? Que antes era bem mais difícil. Antigamente, né, eram mais restritos, né? Inicialmente os estudos eram a cadáveres e tal, né? Hoje em dia, já não, né? Uma cirurgia, por exemplo, ela já é realizada por vídeo, às vezes, né? Que vai aquela câmerazinha e tal, entra no corpo, então tem microscópios que ampliam bastante as imagens, isso tudo facilita, né? Antigamente não tinha essa facilidade toda. Isso mesmo. Cite 3 Depois a 3 diz assim, ó. Cite o nome de 2 exames capazes de analisar as partes internas do corpo. O que vocês acham? Eu posso falar? E as respectivas partes analisadas por cada exame. Posso, prof? Pode? Ai, meu Deus. Tá, peraí que o vento voou aqui e mudou de página. Aqui. Eu botei raio-x, que... Meu Deus. Que Isso. foi os ossos. E a Isso. ultrassom, que é os órgãos. Isso, ultrassom vai ver os órgãos, né? Daí tem tomografia, tem a ressonância magnética, né? Que tu entra naquele forninho lá, né? Que a gente fala e verifica tudo que tem dentro, né? E consegue verificar tudo que precisa verificar. Então é bem mais fácil, né? Se quiser fazer um desenho sobre isso, é bem mais fácil. Uma pintura, tá? Beleza. Prof, Agora, oi. Posso ler a próxima página? posso só falar uma coisa? Pode. O Dindo da Isabela, ele trabalha lá na UPA com a minha mãe e ele faz raio-x. Que legal. Eu posso ler, prof? Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho, tá? Aqui vai falar do sistema digestório primeiro, tá? Então, aqui, ó, ele vai digerir os alimentos, certo? Vai fazer uma transformação, vai fazer uma absorção e também faz parte do sistema digestório a eliminação, tá? Ele tem que eliminar o que não foi importante, certo? Então, como eu já falei, tá? A digestão, ela começa na boca, tá, galera? Então, aqui tá dando, ó. Ele tá começando a digestão, tá? Ele tá começando a mastigação. Oi. É que aquele joguinho que eu e a Sofia estávamos jogando, do corpo humano, a gente, ela tinha uma pergunta que era para mim, que era qual é o nome do líquido que remove a gordura do bolo alimentar que o fígado produz. Aí eu não sabia, aí a resposta, ela disse para mim, a resposta é Billy. Aí eu, quem é Billy? Isso. É isso aí, muito bem. Então a digestão vai acontecer aqui, ó. Tá? Isso mesmo, assim que se aprende, né, galera?
a digestão começa aqui, ó, com a mastigação, tá? Aqui, ó, aqui a gente está vendo as glândulas salivares, tá, gente? Então, essas em amarelinho, que elas vão molhar o alimento. E também elas vão ter uma enzima, certo? Que já faz a digestão do amido na boca. Então, tudo que tiver farinha, que tiver amido, vai começar a ser digerido na boca. Começar, porque o final de tudo é no intestino delgado, tá? Então, acontece a mastigação, tá? Como a gente está vendo ali, as glândulas salivares já vão começar a molhar o alimento. Isso, o alimento, quando ele sai da boca, ele já tem um outro nome, é bolo alimentar, certo? Então, daí depois, ó, ele passa aqui pelo esôfago, certo? O alimento não, o bolo alimentar chega aqui, ó, ele não vai cair, né, gente? Ele não desce caindo assim, como se fosse um cano, né? Coloca um objeto, ele vai cair, não. Aí vão começar assim, ó, ondas de contrai e relaxa, contrai e relaxa. Isso tem um nome, são movimentos peristálticos que vão fazer o bolo alimentar descer. Que quem está já lendo sobre isso já pôde ver que era para ter lido essa página, né? Então, os movimentos peristálticos vão impulsionar, ó, vão fazer o bolo alimentar descer, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui não está falando, tá? Mas aqui a gente vai ter a epiglote, não está falando nessa parte aqui, ó, que vai ter aqui no finalzinho, porque nessa porção aqui, ó, vai passar tanto o ar como o alimento, tá? Então, a epiglote, quando o alimento está passando, ela fecha a entrada do ar para passar só o alimento, e quando a gente está respirando, ela fecha a entrada do alimento. Às vezes acontece, engasguei, e aqui que a gente fala quando a gente diz que engasgou? Entrou, o que a gente costuma dizer? Ixi, entrou pelo buraco errado. Vocês nunca falam assim, nunca falaram? Ixi, a comida entrou no buraco errado. É porque estaria entrando no local do ar, mas já ouviram falar, né? Não. As meninas ali já Não, pior que não. Ninguém? Ou só as duas? Eu já falei isso. Isso. Eu também já falei isso. Isso. É porque por essa parte aqui, ó, tá? Vai estar passando aqui do esôfago, ó, vai estar passando o ar e vai estar passando o bolo alimentar. Então, vai ter uma válvulazinha que vai fechar, certo? Então, é por isso que a gente fala desta forma às vezes. Muito bem, passou para o esôfago, certo? O esôfago, ele vai fazer... Aqui nós temos a faringe, que também não está mostrando aqui. Mas aqui, ó, ele vai descer, tá? O bolo alimentar vai descer, certo? Ó, então, da boca, o esôfago, então, é um caninho que vai conduzir o bolo alimentar até aqui, ó. Dá para ver direitinho. Aqui é o estômago. No estômago, gente, vai começar a digestão, uma digestão muito importante, que é a digestão dos alimentos que têm proteína. Quais são os alimentos que vocês conhecem que têm proteína? Que os pais às vezes... Carne, frango. Carne? Isso, Júlia, a carne, tá? A carne, ela é um dos alimentos mais ricos em proteína, que a gente absorve proteínas para o organismo. Então, essa digestão não acontece na boca, acontece a desmontagem, mas esses nutrientes não vão ser digeridos, eles vão ser digeridos aqui, ó. No estômago, gente, o que vocês leram sobre o estômago? Vou deixar vocês falarem um pouquinho. O estômago, ele Alguém leu alguma coisa meio do estômago? que... Ele produz um suco muito importante, né? Sim, daí ele... Ai, eu esqueci a palavra. Meio que desfaz o alimento para ficar menor. Dissolve. Ele é água, dissolve. O Isso. líquidozinho dissolve a comida, aí transformando em algo mais simples, mais pequeno para descer. Isso. No estômago, as paredes internas do estômago, elas têm uma mucosa gástrica, tá? E essa mucosa gástrica, ela produz um suco gástrico. E esse suco gástrico, quando o alimento chega, principalmente proteína, esse suco gástrico começa a agir nesse alimento, porque ele digere principalmente proteína.
tá? Vocês nunca ouviram falar, nunca na família de vocês, nunca ouviram falar, minha tia tem gastrite. Nunca ninguém falou sobre isso? Prof, eu tenho uma Oi. pergunta. Eu já ouvi falar. É que um dia minha avó disse que tava com azia. Daí, por que isso acontece? É a azia, gente, Eu ela também pode queria ter muito saber. azia, até alguém pode pesquisar aí direitinho, mas ela às vezes é uma substância da alimentação mesmo que ela dá essa sensação quando vai descendo o alimento. Mas, por exemplo, eu estou falando da gastrite, tudo que termina com it, a palavra que termina com it, estomatite, faringite, laringite, o que quer dizer? Que ela é uma infecção, que ela tem é uma inflamação. Então, por exemplo, assim, ó, a gastrite acontece uma situação do suco gástrico produzido demais no estômago. Por exemplo, assim, ó, esse suco gástrico, gente, ele é muito forte, tá? Então, ele tem ácido clorídrico. O ácido clorídrico é uma substância que é bem forte e ele machuca as paredes do estômago. Por isso que as células do estômago, elas são renovadas semanalmente, elas vão sendo renovadas, tá? Então, o que acontece? Quando a gente começa a mastigar, o cérebro já informa para o estômago. A qualquer momento chegará um alimento. O que o estômago começa a produzir? Suco gástrico. Por isso que não é interessante a gente mascar muito chiclete, né? Principalmente quando a gente está de estômago vazio. Porque a gente está mascando chiclete e a gente não vai engolir o chiclete, ele não é o alimento. O que o cérebro avisa para o estômago? Começou a mastigar. O cérebro vai avisar o estômago assim, ó, vai chegar alimento. E vai chegar? Não vai, né? Então, por isso que não é interessante mastigar chiclete, mascar só um pouquinho, gente. No final, tá? As colocações no final. Principalmente quando tá de estômago vazio. Porque vai enviar uma falsa mensagem, né? Que não vai chegar alimento. Então, assim, a prof está dizendo que não é para mascar chiclete. Além de ter muito açúcar, né? Que a gente já viu, já sabe que causa cárie, mas de estômago vazio não é muito legal, tá? Porque se tu tá mascando chiclete depois que tu te alimentou, o estômago tá cheio. Então, o suco gástrico vai tá produzindo e vai ter uma ação. Senão, ele vai... Ó, o Javier já arrumou uma solução, não tem açúcar. Então, ele vai ter uma função. Agora, assim, não. Ele vai só produzindo suco gástrico à toa, tá? Beleza. Então, ó, gente, aqui no estômago, ó, vai começar a digestão na boca, como eu falei, ó. Preferencialmente substâncias que têm amido, alimentos que têm amido, aqui proteína. Muito bem. Agora, como a Yasmin falou, ó, o que aconteceu aqui? Transformou em substâncias bem mais... Tá uma pasta bem líquida já, né? Bem mais fácil de acontecer a digestão, tá? Daí o alimento, ó, todos os alimentos que foram transformados vão aqui, ó, para o intestino delgado. Tá? No intestino delgado, gente, o próprio intestino delgado já vai produzir líquidos, certo? E aqui, ó, olha o que vocês estão vendo aqui, ó, na primeira porção do intestino delgado, fígado e pâncreas. Eles vão produzir líquidos e vão lançar esses líquidos no intestino delgado, tá? Ó, líquidos digestivos que atuam sobre lipídios, carboidratos e proteína, tá? Vão ser produzidos pelo intestino delgado, pelo fígado e pelo pâncreas. Outra coisa, fígado, pâncreas e glândulas salivares são órgãos considerados anexos à digestão. O que quer dizer isso? Eles auxiliam na digestão. Mas por que eles são chamados de anexo? Alguém sabe? Alguém já leu sobre isso? Porque eles fazem Eles parte? fazem parte, mas o que não vai acontecer nesses órgãos? O alimento vai entrar dentro das glândulas salivares? Não. Ele vai entrar dentro do fígado? Não. E nem dentro do pâncreas. O pâncreas, as glândulas salivares
e o fígado, o que eles têm em comum? Eles vão produzir líquidos. Quem é Peti Cardoso? Alguém sabe? Não. Não. Não sei, prof. Tá, vou deixar assim, vamos ver quem é. Prof, não deixa entrar, deve ser um amigo meu. Mas tu já Veio deu, pra tu deu o link da aula? Não, Tu eu deu não dei o da link aula pra ele, eu não então? dei o link pra ele. Só se é que eu mandei pro Javier o link da aula, só se o Javier mandou pra ele. Tá, mas não é esse o objetivo, né, galera? Isso aqui é uma aula, né? Então tem que Sim, cuidar sim. disso. Não, é que eu Tá. mandei pro Javier o link da aula. Tá, tudo bem. Então não vou deixar entrar, porque não é aluno, né? Não conheço esse. Então, gente, voltando, esses órgãos, eles vão ajudar, como a Sofia falou, eles auxiliam, eles produzem líquidos que vão ajudar na digestão, mas o alimento não passa dentro deles. Por isso, eles ajudam e são anexos, tá? Continuando, gente, vamos, Alanes e companhias, vamos largar o chat, tá? Prof, eu também queria Então. saber por que acontece a intolerância à Pode falar. lactose. Ah, gente, isso aí são assuntos que tem que pesquisar, tá? É que eu Porque é uma. eu queria saber por que É, acontece. é porque é o organismo que não aceita. Por que eu não sei? Bem, o meu filho, por exemplo, ele tinha alergia quando ele nasceu à proteína do leite, nem à lactose, que é diferente, tá? Então, Sofia, Yasmin, eu não sei te explicar o que que o organismo tem que não vai Que aceitar o leite, ele né? não aceita Oi, prof. o açúcar Nada da que tem. lactose. Oi, Marco. Isso. Mas agora, por que, se é uma alergia, o que que acontece, eu não sei te dizer, tá? Beleza. Então, continuando aqui, ó. Então, vamos dar uma resumida aqui, ó. O que a prof falou até agora? O alimento começa aqui na boca, nem precisamos ler que tudo que está lendo aqui a gente está falando. Começa a digestão com os dentes e com as glândulas salivares, lembrando que o alimento não entra na glândula, ela sim que vai liberar a saliva. Forma o bolo alimentar. Desceu pelo esôfago, né? Com a ajuda de um movimento chamado movimentos peristálticos aqui, ó. Eu não sei se está falando dos movimentos peristálticos ali, acho que nem está falando, tá? Mas o alimento vai ser encaminhado para baixo, vai descer. Chega no estômago. O que que acontece de importante no estômago? O suco gástrico, tá? Nem tá falando aqui o nome também, mas é suco gástrico, tá? Que ele vai começar a digestão das proteínas. O alimento está bem líquido agora, tá uma papinha. Passa pro intestino delgado. No intestino delgado vão ter o líquido, o fígado produz a bile, tá? Que fica armazenada na vesícula biliar, como as meninas falaram. A bile, ela vai ajudar na emulsificação das gorduras. São experiências que a gente sempre faz. Então, nunca aconteceu com vocês de vocês estarem assim, tão mal do estômago, vomitaram bastante, e no fim só vai saindo aquela uma cor verdinha no final, assim, que não tem mais nada no estômago. Então é o fígado, é o líquido do fígado que ele produz, que é a bile que vai sendo eliminada, porque não tem mais nada no estômago, então vai saindo, tá? Aqui então, ó, tá? E quando ela chega, quando o alimento já está aqui, ó, ela quebrando as gorduras, transformando as gorduras em moléculas menores, tá? Muito bem. O fígado também, o fígado vai ajudar então aqui, e o pâncreas também, tá? O suco pancreático vai ajudar aqui na digestão. Muito bem. Agora, gente, ó, quando chegou aqui, no intestino delgado que acontece a absorção dos nutrientes. O intestino delgado vai absorver os nutrientes e vai encaminhar para o sangue, tá? Daí no sangue já já acontece, já é energia? Não, ainda vai faltar o oxigênio, que o sistema digestório vai fazer a troca de gases, que a gente vai ver depois, e quando quando os nutrientes e o oxigênio vão se encontrar, vai acontecer uma combustão que transforma na energia. E daí circula para todas as células, tá? Muito bem. O que não foi aproveitado vai para onde? Vai aqui, ó, para o intestino delgado.
O intestino grosso, desculpa. O intestino grosso, gente, ele vai absorver ainda a água e os sais minerais daquele bolo, tá? E isso fica para as paredes do próprio intestino, tá? Então, aqui, ó, ele vai ficar e vai formar as fezes, certo? Até o momento de ser eliminada. Ó, nesse órgão, grande parte da água é absorvida e passa para o sangue. As bactérias que habitam o intestino grosso vão ajudar na formação das fezes, certo? Elas são compostas de quê? De bactérias do próprio intestino, certo? E dos restos alimentares que não foram digeridos e vão ser eliminados. Alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Prof, Pode falar. Tu não. Aquela hora tu falou do negócio da Zia, né? Sim. Então, aí eu pesquisei no Google e botei lá no chat. Ah, beleza. Eu li ali. Vou mandar Tem de vários novo. motivos que podem ocasionar, né? Sim. Mas o que é especificamente, daí eu não sei responder. Então, galera, nós temos 15 minutos aqui, ó. Vamos tentar fazer a página 132, tá? Que ela vai relacionando aqui o exercício 4, ó. Vai relacionando o que acontece na boca, no esôfago, no estômago, no intestino delgado e no intestino grosso, tá? Vamos fazendo a ligação do 4 e o 5. Faça uma pesquisa, tá? O 5 da pesquisa não vai dar tempo de fazer. Oi? A 132 não era pra quinta-feira. Deixa eu ver aqui. Eu fiz, né? Mas eu pensei que era pra quinta. Ah, é realmente. Mas até a gente pode adiantar, né? O que vocês acham? Sim. Vamos fazendo aqui Sim. e daí eu passo a próxima para outra. A gente pode fazer a Eu já fiz. 133. Não, então vamos fazer assim, ó. Então a gente fala um pouquinho do sistema respiratório agora. Porque na quinta, correção e sistema respiratório. E deu tempo, né? Vamos falar um pouquinho do. Vocês não têm nenhuma dúvida, a gente vai para o respiratório. Dá pra gente fazer agora a página 132 ou só corrigir? E faça 133 na aula semana que vem, pode ser? Uhum. Tá bom. Ótimo. Tá bem fresquinho agora, eu acho isso aí mesmo, Yasmin. Só que a 5 ali, que é uma pesquisa, não precisa fazer, tá? Então, nós vamos fazer agora a 4 e a 6. Oi. Eu tava pesquisando esses dias e eu achei que um dos músculos na verdade, um dos músculos mais fortes do corpo humano é o masseter, que é responsável pela pressão que aplicamos durante a mastigação. Ah, é? Nossa, não sabia. Tava num negocinho Como é que é o nome do meu músculo? jogo. Masseter. Interessante. Tava no jogo que eu e a Yasmin a gente tava jogando. Ah, tá. Então, a 5, galera, a gente pode fazer até com as informações que a gente viu na aula de hoje, tá? Porque diz assim: o fígado e o pâncreas são estruturas importantes na digestão. Função deles. Algumas a gente já falou hoje. Vamos tentar fazer todas hoje, tá? Esse aluno já fez a página inteira? Então tem que esperar, né, Alanis? A aula, né? Agora tem que esperar os colegas fazerem, né? Vamos corrigir. Quando fizerem o primeiro, o 4 a gente já pode corrigir, que esse é bem fácil. Oi. Eu vou procurar algum você sabia sobre o fígado e pâncreas no jogo, porque tem vários você sabia. Ô, Sofia, desaproxima um pouco o microfone da boca. O fígado, a gente falou de uma importância dele aqui agora, né? Que o que ele produz? Ele vai produzir um líquido que vai ajudar no quê? Na quebra das gorduras, do alimento gorduroso. Alimento que tiver, né, bastante gordura, ele vai emulsificar essas substâncias.
Vocês estão falando alguma coisa? Não, Não, estamos Fê. fazendo exercícios. Ah, tá, que Tá susto. tão silencioso, né, Fernanda, que até dá dúvida, né? Ô, prof, É, eu e a porque- Sofia, eu e a Sofia, a gente tinha pesquisado a 5. Ótimo, então vocês já podem ler e complementar, ajudar os colegas a preencher. Aí já lê agora? Espera só um pouquinho. Deixa eu ver. A Luísa Martendal tá aí? Já saiu? Acho que ela não tá, prof. E a Valentina? Também não? A Valentina, Não. eu vi ela saindo há pouco tempo. Também não. Tá, a Dani tá aí, né? Tá aqui. Gustavo Dani tá aí, tá. Gustavo? Ele tá na reunião, mas eu não sei se ele tá nos Não, a ouvindo. reunião é muito relativo, né, Alanis? A gente já falou sobre isso, né? Tá ali com o microfone desligado e com a câmera desligada não quer dizer que tá na aula, né? Sim, eu falei, ele tá na reunião, mas eu não sei se ele tá nos ouvindo, né? É isso mesmo. Até quarta-feira, teoricamente, temos aula, né? Até dia 25. Depois, dia 25, que estão liberados, né? Acho que ele não tá, Prof, não. eu achei um Você Sabia sobre o fígado. Pode falar. Daí a gente já começa a corrigir a 4. Você sabia, o fígado armazena sob a forma de glicose toda a glicose não utilizada pelas células periféricas da circulação. Isso faz que as pessoas não sentirem fome a toda hora. Ó, que Ô, interessante. Sofia, a Sofia pode repetir só que com o microfone um pouquinho mais longe que eu não consegui escutar. Não conseguiu? Eu consegui. Tá, vou repetir. Você sabia, o fígado armazena sob a forma de glicose toda a glicose não utilizada pelas células periféricas da circulação. Isso faz não sentirem fome a toda hora. Vamos lá, então. A primeira aqui, ó. Boca. Qual que seria a função? Quem quer ler? Onde que a gente marca a letra A? Eu. Pode Marca falar. Posso falar? Pode. Tá. Eu botei ali, né? No alimento mastigado e misturado da saliva. Muito bem. B, esôfago, que é essa parte aqui, ó, esse caninho aqui, né? Ó, da boca, ele liga no estômago. Eu botei que ele conduz o alimento até o estômago. Eu também. Isso, muito bem. Conduz o alimento até o estômago. Estômago. Pode ler alguém? Posso? Pode. Nesse órgão ocorre a absorção de água e a formação das fezes. No estômago, formando as fezes. O que Eu acontece no botei estômago? que produz líquidos que participam principalmente da digestão das proteínas. Isso, no estômago ainda o alimento está sofrendo a digestão, ele não vai formar as fezes é só lá na última porção do intestino grosso, tá? Então, o suco gástrico vai fazer a digestão das proteínas, né? Ali não está mencionando ele, mas está falando ali, ó, produz líquidos que participam principalmente da digestão de proteínas. Podem colocar entre parênteses ali, suco gástrico, tá? Principalmente as meninas ali que já estão estudando. Oi, Eu posso ler a 5 depois? pode. Depois a D, intestino delgado. Quem vai? A gente pode considerar ele como um dos principais órgãos, quase, né? Porque é ele que vai absorver os nutrientes. É um Eu intestino botei que é delgado. responsável pela absorção dos nutrientes. Isso, vocês estão vendo que ele é todo dobradinho ali, ó. Se a gente abrir ele, tá? Ele é imenso. Ele tem dobrinhas e microdobras, que a gente chama de vilosidades e microvilosidades, que ampliam a capacidade dele de absorver os nutrientes. Então, quando falar na digestão, acontece a digestão, não é no estômago. O estômago, sim, é um órgão importante, mas quem absorve nutrientes é o intestino delgado, tá? E daí sobrou o intestino grosso, tá?
Então, nesse órgão ocorre a absorção de água e a formação das fezes, tá? Então, o que não foi nutriente vai para ele. Forma as fezes, absorve a água ainda, manda para o sangue, um pouco da água fica nas paredes do intestino para não ressecar e forma as fezes, tá? Então, aqui a gente sabe também, a gente vê a importância de tomar bastante água, né? Que nós já falamos lá no início do ano da importância. Quem é que tá com sua garrafinha aí? Eu. Isso aí. Muito bem, a minha já tomei toda. Ó, o Marco também. Muito bem. Parabéns. O prof. Emily tá aqui, mas agora eu não vou pegar, né? Tá, então tá do meu bom. lado. Então, daí vamos para 5. A 5, então, tá falando do fígado e do pâncreas. É legal vocês puxarem uma setinha ali, ó, e colocarem assim, órgãos anexos. Ajudam na digestão, mas o alimento não entra dentro deles. Coloquem ali, complementem. Órgãos anexos auxiliam na digestão, mas o alimento não entra dentro deles. Eles vão produzir líquidos que vão ajudar na digestão. Quando terminarem de preencher, podem falar para a gente continuar. Prof, pode falar de novo, por favor? Posso. São órgãos anexos, Marco. Auxiliam na digestão. Mas o alimento não entra dentro deles. Bom, o que a gente viu do fígado que a gente já sabe? Depois eu vou chamar a Yasmin para ler essa parte. Mas a gente já viu que ele vai produzir a bile, que vai ajudar na digestão de gorduras, né? Yasmin, pode ler a tua. Tá, não liga se tiver muito barulho, tá? Mas enfim. Tá. Eles pegam Pode o bolo ler, não faz mal. alimentar e misturam com os nutrientes, etc. E a bile, que é um líquido que quebra a gordura, transformando o bolo alimentar em algo mais simples e saudável. O fígado produz a bile, né? E o pâncreas produz endócrina, faz a função endócrina e exócrina, que dá enzima e etc. Isso. O que a gente pode colocar mais, então? Produz a bile. Os órgãos, eles são órgãos anexos, que auxiliam Isso. na digestão, mas o bolo alimentar não entram dentro deles. Muito bem. Então, fígado secreta bile, é importante na digestão de lipídios, armazenam açúcares, como vocês falaram ali, para serem utilizados quando necessário, como a Sofia falou, para a gente não sentir fome todo o tempo, né? Foi o que ela acabou de falar. O que mais? Daí o pâncreas. O pâncreas vai produzir um suco pancreático, certo? Que controla a quantidade de açúcar também. E vai regular. Controla a quantidade de açúcares, pode ser, tá bom. É muita informação que a gente não vai gravar agora. Prof. Oi, pode falar. Eu achei um caderno de 10 matérias só para estudar o corpo humano. Tu achou? Eu vou passar para ti eu vou passar algumas provas para vocês, então, que eu apliquei no ano passado. Se vocês quiserem fazer, podem fazer e me mandam. Eu vou usar, já que ano que vem vai ter Oi. de 10 Manda matérias. pra mim também, que eu também tô estudando. Sim. Daí Sim, tu me mandou trabalho mensagem também ali, ó. falácias, né? Não, é que não é trabalho na realidade. Eu vou mandar para elas umas atividades para elas fazerem, né? Que daí eu posso mandar para ti. Ó, o Javier já disse que não manda para mim, não. Vou mandar só para quem quer, né?
Prof, ano que vem, já que vai ter o caderno de Oi. duas matérias, o resto do caderno de ciências eu vou usar para anotar coisas do corpo humano. E de história e geografia também, porque Isso. eu tô usando, eu acho que eu comecei a usar a semana retrasada, porque o último acabou. Aí eu tive que usar outro. Entendi. Então ficou, gente, ali, ó, a 6, tá? Que ela é assim, ó. É sobre aquele pôster, né? A hora do susto. Então, essa questão aqui, ela tem que ser pesquisada, né? Então, o que que vai ficar para a próxima aula? Que agora já acabou o momento. Vocês vão fazer as 6, tá? E como a gente adiantou que essa aqui era a tarefa, vocês leiam o sistema respiratório. Não precisa fazer os exercícios, mas já leiam, gente, para já vir entendendo, a gente poder trocar informação sobre o sistema, tá? Se vocês já vierem com o texto lido e marcado as coisas mais importantes ali, daí vocês podem só tirar dúvida do sistema que fica melhor. E a gente faz aquela atividade ali, tá? E também a gente já pode, na quinta mesmo, que vai ser teoricamente a última aula, a gente pode falar do sistema circulatório também, tá bom? Então tá, galera. Estão liberados então. Um beijo. Até amanhã. Tchau, prof. A minha página 131, eu anotei muita coisa.